Olá, amados, a paz do nosso amado Salvador Yahushua. Hoje, dia 21 de março de 2019. Hoje eu gostaria de fazer um vídeo diferente com vocês, né? Eu estava assistindo ontem um vídeo do Eli Soriano e eu achei interessante. O título do vídeo é O versículo Malaquias prova que devemos pagar o dízimo? Então, eu gostaria aqui de convidar vocês a assistir esse vídeo comigo, tá? Ele tem uma duração de 16 minutos e 8 segundos. E eu também lerei, né, a Bíblia, né, a partir do momento em que ele começa a falar, né, sobre o dízimo. Ele fala corretíssimo, vocês vão ver. E depois ele vai passar para outra parte, que é a parte das ofertas. Nessa parte das ofertas que eu gostaria de ler com vocês duas versões, tá, da Bíblia, que eu separei aqui online. Inclusive eu estou pensando em fazer vídeos com vocês, né? Eu tenho que ler o livro de 1 João, ele ficou faltando ler o livro de 1 João com vocês, e eu estou pensando em ler na Bíblia online, porque a letra maior, e às vezes eu leio na Bíblia e a minha vista começa a ficar embaçada, eu tenho dificuldade, começo a sentir dor nas vistas por causa do problema, né, que eu estou tendo na visão, né? Mas a Rússia está no controle. Então vamos começar, vamos continuar? Vamos começar, né? Vamos continuar. E começando aqui no vídeo, eu vou virar aqui para vocês. Espero que dê para vocês verem, tá? Vocês não vão me ver, mas acredito eu, deixa eu ver aqui. Opa! Assim, show. Assim. Então, veja, aqui está. Pergunte ao irmão Eli Soriano, a Bíblia responderá. Primeiro eu vou discordar dessa Bíblia responderá, porque eles colocam a Bíblia como que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra é Yahushua. E Yahushua, ele que responde através do Espírito pela palavra. E aonde a palavra, ele que responde através das escrituras que Yahushua, que a palavra deixou escrito. Então, não é a Bíblia que responde, quem responde é o Espírito, tá? Que habita em nós através de Yahushua, porque ele é o caminho, ele nos levou ao Pai, e se o Pai habita em nós, porque ele que é o Espírito habita em nós, quando nós cremos que somos o templo, certo? E aí, nisso, ele que nos responde através do Espírito, não é a Bíblia em si. Então, eles têm uma adoração à Bíblia que é impressionante. E eu entendo isso, porque eu também já falava isso, falava que a Bíblia era a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, entendeu? Então, eu até entendo esse lado, né? Mas, infelizmente, é um erro muito grande, porque, na verdade, Yahushua, que é a palavra, ele que deixou escrito nas Escrituras o que ele deixou escrito. E é através do Espírito que ele vai nos dando o entendimento do que Yahushua, que a palavra deixou escrito, né? Então, vamos começar, tá? Eu gostaria de saber a respeito do dízimo, porque a palavra de Deus ordena que a gente leva o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento. O que vocês acham disso? É muito... não precisa mais, irmão, para interpretar. É muito claro, irmã. A irmã Denise, né? O que você diz, está na Bíblia, 3:10 de Malaquias. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A quem este mandamento é dado? De trazer todos os dízimos na casa de tesouro. Onde é mandado por Senhor? 12:5 de Deuteronômio. Mas recorrereis ao lugar. Amados, desculpa, tá? Minha tela do computador, eu não sei o que tá vendo, que ela tá muito escura. Eu não sei como, já tentei, mas não consegui fazer com que ela fique mais clara, tá? Por isso que tá assim.
Vamos continuar. Lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, para a sua habitação, e ali vireis. Sim. Prestar atenção, irmã Denise. Deus diz: recorrereis ao lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos. Está falando aos israelitas. Tem 12 tribos de Israel. Deus vai escolher um lugar para todas as tribos, para ali pôr o seu nome, para a sua habitação ou casa. E ali vereis a casa de Deus. O nome dele está na casa dele, a habitação dele. 7:16 de 2 Crônicas. Pois agora escolhi e consagrei esta casa, para que nela esteja o meu nome para sempre, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. Agora escolhi e consagrei esta casa. A casa feita por Salomão. Esta casa é a casa onde Deus mandou os israelitas de trazer todos os dízimos. Vamos provar isso. Deuteronômio 12, 5, 6. Mas recorrereis ao lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, para a sua habitação, e ali vireis. A esse lugar trareis os vossos holocaustos e sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos e ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e ovelhas. 7. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis, vós e as vossas casas, em tudo em que puserdes a vossa mão, no que o Senhor vosso Deus vos tiver abençoado. Sim. Amado, ele disse, né, do templo de Salomão, mas até então, o templo de Salomão ali não existia ainda. Esse lugar que o Senhor, ele falou, né, Yahushua, porque era Yahushua que agia no Antigo Testamento, o Pai, ele estava no descanso, como ele ainda está hoje, no descanso, né, no 7º dia, né, era a cidade de Jerusalém. Ali era a casa do Senhor. Né? Quando Davi ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, esse casa do Senhor não é um templo físico, mas era a cidade de Jerusalém, que era a casa do Senhor, porque o templo só começou depois disso, aí foi que em Reis, em Crônicas, aí que começou o templo, né? Que o rei Salomão ele construiu o templo, certo? E aí que começou. Então aqui que ele disse o templo de Salomão, que ele falou que ia aprovar, isso aí já está errado. Isso aí ele já está induzindo as pessoas de que as pessoas têm que ir a um templo e não ser o templo. Entende? Mas até então, em segundo ao dízimo, aqui no que se refere ao dízimo, ele está ok, correto. Vamos continuar. Quando você trazer o dízimo na casa de Deus, você vai comer lá. Né? Os dízimos dos brasileiros, onde vai? Para os contas correntes dos pastores. Reparem, amados, que ele disse, vai trazer o dízimo à casa de Deus. Ele não disse assim a cidade, ele falou a casa, porque justamente esses copistas eles colocaram, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, para dar a entender de que é um local, um templo, não é. Ali era a cidade de Jerusalém. Tá? Vamos continuar. Agora aqui ele está falando para onde vai os dízimos dos pastores brasileiros, vejam. Você pode comer pouco a seus dízimos, onde vai? Para os contas correntes dos pastores, né? Você pode comer pouco a seus dízimos? Não. O real mandamento dos dízimos é para os israelitas trazer o dízimo da casa de Deus e também quando chegar à casa
você vai comer com quem? Com quem? Deuteronômio. Vamos ler. 26:12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita do terceiro ano, que é o ano dos dízimos, dá-los-ás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Você entende, irmã? Os dízimos é destinado por Deus para os levitas, primeiro, os sacerdotes em tempo dos israelitas. Não somente para os levitas, para as órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros, como o irmão Soriano aqui no Brasil. Né? Vamos comer o dízimo com a pessoa que deu o dízimo. Aqui no Brasil, seus dízimos, você tem parte? Pode comer os dízimos. Me alimento da palavra de Deus na casa que eu congrego. Aí tem que pagar luz, água. Não, o alimento espiritual é a parte. Nós estamos falando sobre dízimo, né? A pergunta é dízimo. Por isso, eu estou lendo os versículos sobre dízimo. Quando o dízimo chegar à casa, as pessoas que vão comer ou beneficiar ao dízimos primeiramente, os levitas, com os viúvas, com as órfãs, com as estrangeiras, significa com os pobres da Israel, que não tem nada, tem parte ou benefício aos dízimos e também 10% dos dízimos, onde vai? Vamos ler, Números. Vamos ler, irmão Rodeu, Números 18:26. Também falarás aos levitas e lhes dirás: quando dos filhos de Israel receberdes os dízimos, que deles vos tenho dado por herança, então desses dízimos fareis ao Senhor uma oferta alçada, o dízimo dos dízimos. Muito claro. Quando os levitas receberam os dízimos de todo o povo de Israel, eles vão separar dízimo dos dízimos para oferecer ao Senhor oferta alçada, oferta queimada. Aqui no Brasil, os dízimos dos dízimos, ele está oferecendo ao Senhor. Tem parte os viúvas, etc, etc. Não. Toda dízimo para a conta corrente do pastor. Não como o que está escrito na Bíblia. Porque o dízimo não é mandamento para os cristãos. Não. Lembre, irmão, a Bíblia é completa nas informações que é relatada na Bíblia. 7:5 de Hebreus. Vamos ler. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. O que é mandado por Senhor de tomar dízimo? Todos os pastores? Não. De acordo com o apóstolo Paulo, os que dentre os filhos de Levi, que recebem a ordem de sacerdócio, segundo a lei, deve tomar os dízimos do povo. A quem? A seus irmãos, não a todas as pessoas. Os irmãos deles que tenham saído ao lombos de Abraão. Israelitas, o dízimo é para os israelitas que vêm dos lombos de Abraão. Agora, em tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, qual é o mandamento? Dízimo? Vamos ler 7:12, Hebreus. Pois, mudando-se o sacerdócio,
necessariamente se faz também mudança da lei. Amém. Tem mudança. Este versículo não é lido por os pastores brasileiros. É verdade, está na Bíblia, em todas as Bíblias. O sacerdócio levita, mandado de tomar dízimo, o sacerdócio deles é mudado em tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Há mudança da lei? Tem. Qual a mudança que aconteceu? 13:39 de Atos. Vamos. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Não tem mais lugar em nosso tempo. A lei de Moisés, onde está a lei de sacerdócio? Por Cristo, por Ele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. O que lei que nós devemos seguir em nosso tempo? 6:2 de Gálatas, vamos ler. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O que nós devemos fazer? A lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? 9:7, 2 Coríntios. Cada um. Aí, amados, aqui ele colocou, né? Levai as cargas uns dos outros, né? Então, aí o que eu fiz aqui? Eu procurei em duas versões. Vamos ler aqui. O que quer dizer em duas versões da Bíblia que eu pesquisei, tá? Aí aqui tá aqui, ó, Gálatas 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque, se alguém cuidar ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Olha, guarde bem a palavra carga em cima e a palavra bens, porque esse versículo aqui dá a entender que o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Tem pastores aqui até que se pode usar desse benefício para dizer que as pessoas têm que dar dos seus bens, né, de dízimos, de ofertas, com aquele que instrui na palavra. Mas não é isso que quer dizer. A gente vai ler noutra versão isso, tá certo? Então aqui, ó, verso 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Veja com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, ou seja, por causa do madeiro de Yahushua, né? Porque nem ainda este mesmo que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser no madeiro, né? Porque eu estou lendo no madeiro, porque o nosso Salvador morreu no madeiro. Para ser no madeiro de nosso Salvador Yahushua, pelo qual o mundo está sacrificado para mim e eu para o mundo. Porque em Yahushua nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quando andarem conforme esta regra, paz e compaixão, aqui está misericórdia, mas estou lendo compaixão, né? Sobre eles e sobre Israel de Iahu.
Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Yahushua. A benevolência de nosso Senhor Yahushua seja, irmão, com todo o vosso espírito. Amém. Veja isso, amém. Assim seja, né? Amém. Então, amados, vocês gravem bem aqui, ó. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Tá? E levai as cargas uns dos outros, assim, cumprir-se a lei de Cristo, de Yahushua, né? Então, vamos ler aqui em outra versão que está dizendo aqui. Veja bem, irmãos, se alguém for... Essa aqui é a versão da NVI, tá? Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumprem a lei de Yahushua. Se alguém que se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examina os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Aqui no verso 4 da outra versão está: cada um examina as suas obras, cada um, né, aqui já está os seus próprios atos. Então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Olha aqui, ó. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instruiu. Então, aquele partilhar os seus bens, não é bens materiais, mas é repartir todas as coisas boas. Veja, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Tá certo? Com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, fazemos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes estou lhe escrevendo, de próprio punho, os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa do madeiro de Yahushua. Bom, enfim, eu preferi ler essas duas versões para vocês verem como que eles manipulam através de uma versão. Esses líderes religiosos, eles pegam uma versão tipo essa, né? Que eu li para vocês anteriormente, de repartilhar os seus bens, ou seja, ó, veja bem, e o que é escrito na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Eles colocam isso justamente para que dá respaldo a dízimos, a ofertas, né? E isso é errado. E aqui, ele deu um versículo aqui, ó, 2 Coríntios 9, 7. Né? Cada um que contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Ok, vamos ver aqui como é que está nessa versão 2 Coríntios 9, certo? E aí, porque ele só falou 2 Coríntios 9, 7, né, amados? Então vamos ver aqui. Peraí. Coríntios 9. Ó, quanto à administração que se faz a favor dos separados, aqui está santo, mas vou usar os separados, não necessito escrever-vos. Por quê? Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim
a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não vos envergonharmos nós, para não dizermos vós, e deste firme finamento de glória. Portanto, tive uma coisa necessária exortar estes irmãos, para que o primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundância em boa a sua obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se dêem graças a Yahweh, ou seja, a Deus, a Yahweh, né? Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, ou seja, dos separados, mas também é abundante em muitas benevolências, ou seja, em muitas graças e benevolências que se dão a Yahweh. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Yahweh pela submissão que confessais quanto ao evangelho de Yahushua, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudade por causa da excelente graça, ou seja, benevolência de Yahweh, que em vós há. Olha isso, amados. Então agora, vocês estão vendo que ele pulou, ele só colocou esse versículo aqui, veja. Cada um contribua segundo propõe no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama cuidar com alegria. Beleza, vamos ver agora aqui, nessa outra versão da Bíblia da NVI. Então vamos lá, 2 Coríntios 9. Para vocês verem aqui como é que está escrito aqui. Vamos ver. Ó, não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos separados, aos santos, ou seja, aos separados. Vejam bem, para que é? Que eram as ofertas que o apóstolo estava pedindo. Porque o elissoriano ali, vocês vão ver no final que ele vai entender que o dízimo não é válido, correto, beleza. Mas a oferta é válida sim. Ele não diz aonde, ou seja, as pessoas entendem. Aliás, ele já disse, porque no início ele falou que o dízimo era levado no templo de Salomão, né? Então vocês vão ver que ele coloca isso na pessoa para que a pessoa possa entender que o dízimo é para levar, as ofertas, o dízimo não é mais válido, mas as ofertas é para levar na igreja, na casa de pedra onde o Altíssimo não habita, tá certo? Então vamos ver aqui, olha aqui, ó, essa outra versão. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos separados. Reconheça a sua disposição em ajudar, e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que, desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Veja, ele está falando uma oferta generosa, mas para quem? Para os separados que estavam em necessidade, ou seja, os santos, aqueles a igreja verdadeira, que são pessoas, tá? É disso que ele está falando, não é para levar em um templo físico, certo? Então vamos lá.
Verso 6. Lembrem-se, aqueles que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus, Iarro, ama quem dá com alegria, e Iarro é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a benevolência, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Por que ele não leu esse versículo aqui, amados? Diz aí. Ele só leu 9:7. 2 Coríntios 9:7, ou seja, para entender que tem que levar na igreja, templo de pedra. Veja isso. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ação de benevolências a Iarro, ou em ação de agradecimentos a Iarro. Tá? O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Iarro, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Iarro. Esse serviço ministerial, olha só como é que essa Bíblia é mais completa, né? É mais assim, clara. Esse serviço ministerial aqui, amados, que o apóstolo está falando aqui, não é um serviço ministerial de um tempo físico, mas é o serviço ministerial de você estar realmente ajudando a igreja, que são as pessoas que estão necessitadas, os pobres, os viúvos, os órfãos, entendeu? E aqueles que estão necessitados, o próximo. É disso que ele está falando aqui, correto? Então aqui, vamos voltar aqui, né? Então aqui, vamos continuar aqui o que ele vou colocar aqui em tela maior aqui. E vou aqui voltar de novo. Gente, desculpa aí, tá? Eu sei que é uma tortura, né? Porque eles mudam tudo assim para enganar as pessoas, mas é necessário para que as pessoas que ainda estão presas nesses tempos religiosos, eles possam ver como que esses líderes religiosos trazem o engano justamente para a sua ganância, tá certo? Então vamos continuar. Contribua segundo propôs no seu coração. Dízimo? Não! É muito longe ao dízimo. Cada um contribua. Contribuição, irmãos. Segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá. Dá com alegria. É o mandamento de Cristo. Dá com alegria. Agora, como os primeiros cristãos fez isso? 8:3 de 2 Coríntios. Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, terão voluntariamente. Ai, muito claro. Não é dízimo. Não é dízimo. Vou dar uma pausa aqui, amados, para a gente ler esse versículo aqui Eu vou ler no segundo aqui, porque é mais claro para a gente ver, porque ele já leu, né? Acho que é 2 Coríntios 8, não é isso que ele falou? Que ele leu ou é o primeiro? Eu não sei se é segundo ou o primeiro. Deixa eu ver aqui, eu vou botar aqui no primeiro, tá? Vamos ver aqui, o que está escrito aqui? Mas quem ama a Deus, este é conhecido... não, então é 2 Coríntios mesmo. Vamos ver aqui. 2 Coríntios. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam
por iniciativa própria. Agora, eles deram a quem? Vamos ler aqui. Eu não vou ler a outra versão não, amados. Depois vocês leem nas duas versões, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu li aquelas duas versões, aqueles 2 capítulos primeiro, para vocês verem como é que eles manipulam. Mas eu estou lendo aqui na versão, essa segunda versão, que é a NVI. Então, vamos lá. 2 Coríntios 8. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da benevolência, que está a graça, mas vou ler benevolência, que Iarro concedeu às igrejas da Macedônia. Aqui está falando as igrejas, ou seja, as pessoas da Macedônia, tá? No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar das assistências dos santos, ou seja, dos separados, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Iarro, tá certo? Vou ler até aqui o 5, que já dá para vocês entenderem aqui, que ele estava falando que os outros irmãos dos outros lugares, as igrejas de outros lugares, né? Eles ajudaram as igrejas que são pessoas da Macedônia. Então aqui o Eli Soriano, ele usou esse versículo maliciosamente para poder induzir as pessoas, tá? De que elas têm que dar, não precisa mais dar o dízimo, mas tem que dar as ofertas no templo de pedra onde o Altíssimo não habita, gente. Como é que a gente vai dar uma coisa num templo de pedra onde o pai e o filho não habitam? Então, ou seja, se o pai não habita ali, o filho não habita porque ele é obediente. E naturalmente o espírito de Iarro não habita porque o próprio pai é o espírito. Então não tem lógica. Então vamos continuar. Ai, muito claro. Não é dízimo. Não é dízimo. Todos os pastores que coletam dízimo são de demônio. Porque ensinando coisas não é mandamento de Cristo. O que é mandado por Cristo é 28:19, Mateus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu, não Moisés. Percebeu, irmãos? Todas as coisas que eu vos tenho mandado, nós devemos cumprir os mandamentos de Cristo, não os mandamentos em tempo de Moisés. É claro, irmão? Irmã Denise, Oi, é. I hope I am not offending you. Espero que não esteja ofendendo você. Não está ofendendo não, estou aprendendo. Eu vim aqui para aprender. Graças a Deus. Deus abençoe você muitíssimo, irmã Denise, porque falando as coisas verdadeiras, às vezes você faz mais inimigos do que amigos. Cristo, nosso Senhor, falando as coisas verdadeiras, a plenitude da verdade, ganhou mais inimigos do que amigos. Se lembra quando ele está no julgamento da Pilato? As pessoas estão gritando: crucificar ele, crucificar. Talvez os apóstolos estavam gritando também: não, não, não. Quando Pilato fez a escolha para judeu, com quem você quer me livrar? Cristo ou Barabás?
os judeus, muitíssimos, grande multidão, falou, saltar, Barabás, crucificar Cristo. Você pode imaginar, ao longo de 3 anos e meio, fazendo todas as coisas boas, todas as coisas maravilhosas. Ele, por causa da verdade que ele está dizendo, ele ganhou mais inimigos do que amigos. I hope I will not make enemies in Jewish people. Por isso eu espero não fazer inimigos em Juiz de Fora. Amados, agora ele encerrou, né, assim... desculpa, amados, espera aí. Eu vou ter que errado aqui, peraí. Então, o que acontece? Ele encerrou ali, né, o vídeo vai até 16 minutos e 8 segundos, mas eu parei no 15 minutos e 41, porque ele não vai falar mais nada. Enfim, o que ele quis dizer foi o seguinte, amados, resumindo a heresia dele, né, para ele conseguir ganhar dinheiro, porque o que eu entendi é que ele fala de todas as igrejas que cobram dízimo, que está errado realmente, mas ele faz isso de uma maneira maliciosa, justamente para ele conseguir mais adeptos na igreja dele para dar as ofertas. Então ele não cobra dízimo, mas cobra oferta. Por quê? Vocês viram que ele pulou versículos de maneira maliciosa, justamente porque os evangélicos eles não leem. Porque se eles lessem, eles iriam ver que o que está falando ali de oferta é para ajudar os separados, os santos, a igreja, os pobres, as viúvas necessitados, e não para dar em templos feitos por mãos humanas, onde o Altíssimo não habita. Então ele agiu de uma maneira tão maliciosa. Vocês veem como ele é perigoso. E somente quem está fora do sistema religioso e quem anda no espírito é que vê. Porque quando eu comecei a ver esse vídeo, eu achei assim, interessante. Falei, peraí, o versículo Malaquias prova que devemos pagar o dízimo? Eu vou ver qual é desse livro Soriano aí, para ver o que ele vai falar. E aí eu fui vendo, falei, ok, beleza, no dízimo, ok. Só o que ele falou, mas ele falou de uma maneira assim, tipo do Templo de Salomão, para ficar gravado já na cabeça da pessoa de que a oferta tem que ser dada no templo. Vocês estão entendendo a maldade, a malícia desses líderes religiosos? Então, esse foi o objetivo de fazer esse vídeo. E para que vocês, amados evangélicos, saiam fora disso. Porque Yahushua, ele morreu no madeiro para nos livrar, para nos libertar da lei. E o que é a lei? A lei, ela está na religião. A religião cumpre a lei. Os pastores falam, não, nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Estão na graça? Sim, porque Jesus morreu, ele ressuscitou. Então, se vocês estão na graça, por que vocês têm que cobrar dízimo? Sendo que já foi abolida. Essa lei não existe mais. Por que vocês cobram oferta, sendo que a oferta é para ajudar os necessitados, os santos, os separados, que são as igrejas, pessoas, e não templos religiosos? Por que vocês dão ceia física, sendo que a ceia hoje é no entendimento? Por que vocês falam para as pessoas irem na casa de Deus, e quando a pessoa sai da casa, entre aspas, de Deus, vocês falam, né? A casa de Deus, a pessoa sai, a pessoa é desviada, a pessoa é desigrejada, a pessoa é endemoniada, a pessoa é rebelde. Por quê? Porque simplesmente a pessoa cumpre o que está na Escritura. Porque a Escritura diz que nós somos o templo do Espírito. Então, se nós somos o templo do Espírito, nós não precisamos ir a um templo, nós temos que ser o templo. Tá certo? E outra coisa, eles falam que nós somos desigrejados. Amados, não existe. Como pode a igreja ser desigrejada? Nós somos a igreja. Nós somos o templo do Espírito. Tá certo? Então, amados evangélicos, que vocês despertem, porque nós estamos nos últimos dias, e Yahushua está chamando os seus. E aquele que ouvir a voz de Yahushua não ouvirá mais a voz do estranho.
Isso está em João 10. Leiam João 10 que vocês vão ver. Se vocês quiserem, entre no meu canal, de novo assim nos vídeos, que eu tenho um vídeo sobre João 10. Leiam o vídeo, assistam o vídeo e peguem e leiam a escritura, examinem, orem, pedem orientação ao Pai. Faça como eu fiz hoje. Olha aqui a Bíblia online e pesquisem outras versões, vocês vão ver que eles pegam umas versões mais assim, diferentes, justamente para dar base para eles conseguirem receber o que eles querem. E sendo que a própria Escritura diz, daí de graça, o que de graça recebeste. Então não é para a gente cobrar, é para a gente dar de graça. O que de graça nós recebemos. E nós recebemos de graça. Tá? Amados, quando Yahushua morreu, ele morreu para nos libertar. Ele morreu para nos salvar. Só que as pessoas que estão presas no templo religioso, na verdade, elas não creem que Yahushua morreu e ressuscitou. Sabe por quê, amados? Porque as pessoas que estão no templo, as pessoas falam, não, olha, eu estou na igreja hoje porque eu creio que Jesus morreu por mim e ele ressuscitou no terceiro dia para me salvar, então eu estou na igreja por isso, então eu estou dando dízimo, sabe, para agradecer. Mas na verdade, amados, a pessoa não crê de fato, porque Yahushua, ele morreu para nos trazer libertação e para nos dar vida eterna, para nos salvar e nos dar vida eterna. Então, quando a pessoa vai num templo, tudo isso, ir a um templo, dar dízimo, dar oferta, tomar ceia, ser batizado nas águas, jejuar, ir a montes, entendeu? Todas essas coisas que eram feitas no Antigo Testamento, eles hoje fazem, falando que é Novo Testamento, e sendo que Mateus, Marcos, Lucas, João é Velho Testamento, não é Novo Testamento, porque o Novo Testamento começa a partir do momento em que Yahushua, ele morre e diz, está consumado, e o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Tá? Então, ali acabou a lei. Acabou a lei. Quando Yahushua, ele disse, destruirei este templo, e no terceiro dia o reconstruirei. E aí os escribas e fariseus, né, os líderes religiosos daquela época, falaram, esse templo aqui demorou 46 anos para ser construído. Como que você diz que vai destruir e em 3 dias você vai reconstruir de novo? Aí diz a escritura assim, que Yahushua estava falando do seu corpo. Só que não era do corpo. Yahushua estava falando da alma, porque nós, alma, somos o templo do Espírito. E nós, alma, que somos o templo do Espírito, habitamos nesse corpo. Tá? Então, nós, alma, somos igrejas eternamente quando nós cremos. Nós passaremos a ser a igreja. Quando nós cremos, nós somos a igreja e o Espírito habita em nós. E quando Yahushua voltar e nós formos para Sião, nós, igreja, vamos viver eternamente. Porque a alma não morre, nós, alma, não morremos. Nós somos imortais, tanto para a vida eterna como para a perdição. Certo? Mas só que a escolha é nossa. Qual a escolha que você quer hoje, amados? Você quer continuar na escravidão da religião, no engano, no lugar de trevas, no lugar de morte, que é a congregação dos mortos, onde o Altíssimo não habita, como está escrito em Provérbios 21:16? Ou você quer realmente escolher Yahushua e ser o templo e não ir mais a templo, e ir no caminho que é Yahushua, porque ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. A escolha é sua. A escolha é minha.
Yahushua, ele morreu por toda a humanidade. Ele não morreu por um povo exclusivo. Ele não morreu por evangélico. Olha, eu estou na igreja, então eu vou ser salvo porque eu estou na igreja, porque eu sou evangélica. Ah, mas o católico, ele não vai ser salvo não, sabe? Porque o católico é idólatra, ele adora a Virgem Maria, ele adora São João, ele adora São Judas, ele adora isso, ele adora aquilo. Ah, o espírita não vai ser salvo não, porque o espírita, ele crê em reencarnação. Ah, o macumbeiro não vai ser salvo não, porque o macumbeiro, ele toca lá o tambor lá, né? Então não vai ser salvo não. Mas eu que sou evangélico vou ser salvo. Amados, vai ser salvo aquele que crê em Yahushua e no Pai dele. E tem que crer como está na Escritura. Tem que crer como está na Escritura. A Escritura diz que o Pai é o único Deus verdadeiro. Porque tem dois deuses, o Deus verdadeiro e o Deus falso. E Yahweh, ele é o Deus verdadeiro e o único Deus verdadeiro. E a Escritura diz que o Filho, ele é o Filho de Yahweh, e ele veio em carne e habitou entre nós, nunca pecou, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e depois está à direita do Pai. E o Espírito veio e habitou naquele que crê. Agora será salvo aquele que crê no sacrifício de Yahushua, porque quando a gente crê no sacrifício de Yahushua e a gente sai do engano da religião e a gente passa a ser o templo e não ir a templo e a gente passa a andar no Espírito, isso sim é crer e aceitar o sacrifício de Yahushua. Amados, Yahweh, ele não tem prazer na morte do ímpio e nem na morte de ninguém. Isso está escrito em Ezequiel 33:18. Está 33:11, Ezequiel 33:11, está escrito em Ezequiel também 18, do 23 ao 32. Vocês leiam lá que vocês vão ver. Yahweh, ele não tem prazer na morte de ninguém. De ninguém. Deixa eu falar uma coisa para vocês, amados. Yahweh, ele não aceitou o sacrifício de Yahushua. Ele não aceitou. Em João 3,16 diz: porque Yahweh amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho, para que todo aquele que lhe cria não pereça, mas tenha vida eterna. Yahweh, ele não aceitou o sacrifício do Filho. Ele deu o Filho dele como sacrifício por nós. E o Filho aceitou ser sacrificado por amor a nós. Nós é que aceitamos o sacrifício, mas como nós aceitamos o sacrifício do Filho? Crendo que ele veio da parte do Pai, que o Pai enviou a ele esta obra. A gente crê que o Pai enviou o Filho e crê que o Filho morreu por nós. Ele foi sacrificado e que ele ressuscitou e que hoje o Espírito habita em nós. Então, quando nós deixamos de ir a um templo de pedra e somos o templo, é porque nós cremos que Yahushua, ele morreu por nós e ressuscitou, e ele nos livrou da escravidão, do engano da religião. Isso sim é o verdadeiro crer. Quem crê verá a glória de Yahweh. Quem crê. Então, amados evangélicos, amados espíritas, qualquer um, de qualquer religião. Eu sei que cada religião fala de um Deus, e que é o mesmo Deus que é Terron, que é o Deus desse século, que cegou entendimentos incrédulos, conhecido por Satanás. Mas cada um de vocês está buscando o Criador, porque nós, almas, ansiamos pelo Criador. Mas o Eterno, o Altíssimo, Yahweh, ele não habita em nenhum templo feito por mãos humanas. Isso está escrito em Atos 7:48, está escrito em Atos 17:24, 25. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, porque esses templos são templos de pedra. Yahweh é luz e nele não há trevas nenhuma. Não tem como ele habitar num lugar que são trevas. Então, Yahweh, ele está nos chamando para fora do engano da religião. Igreja, no grego, significa sai para fora. Sai para fora, é isso que é igreja. Sai para fora do engano da religião e vá para o templo, que é Yahushua, e vá para o corpo, que é Yahushua, porque o corpo é Yahushua e nós fazemos parte do corpo, que é Yahushua. Nós somos nós somos membros desse corpo de Yahushua,
onde Ele é o cabeça que nos guia. Então, amados evangélicos, amados espíritas, amados católicos, amados macumbeiros, sei que vocês têm buscado a Deus, mas sabe que o Deus que vocês estão buscando é o Deus do engano, é o Deus da mentira, é o Deus do erro, terrom, que é o caos, que tenta se passar por Yahweh. Mas saia do engano da religião e vá para Yahushua, porque Ele sim é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, amados, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos e sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.